Bom, bom dia a todas e a todos. Esse é nosso encontro síncrono no dia 9 de setembro de 2021 e hoje nós vamos discutir a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E já começo falando, da importância desse retorno que vocês me deram aqui, no nosso encontro síncrono, sobre o desconhecimento com relação à política, né? Então, essa já é, um dado, que mostra a importância da política e a importância das estratégias de combate, ao chamado racismo institucional, né? O desconhecimento da política pelos profissionais de saúde, nas diferentes instâncias do SUS, mas também, do sistema privado de atenção à saúde, já é um dado muito importante para a gente entender o que é o racismo institucional em saúde, né? Esse desconhecimento, e daí na política vocês veem, que ela prevê, ações na educação, na formação continuada de profissionais de saúde, ações em todos os âmbitos, desde o combate ali na unidade de saúde, ao racismo e à discriminação, mas também, a discussão da política, a informação sobre a política, a discussão sobre o racismo, em todos os âmbitos da própria formação dos profissionais de saúde, né? Então, vocês veem como é importante e como existe, sim, essa pergunta que eu fiz para vocês é uma pergunta sempre que eu trabalho com essa disciplina, Antropologia da Saúde, eu sempre faço para as minhas alunas, para os meus alunos, e a resposta é sempre essa, São muito poucos aqueles que conhecem, que sabem da política, e muito poucos aqueles que já leram, ou que que já participaram de debates, ou sabem da importância dessa política. No mesmo sentido, a política nacional voltada, para a população indígena, a PNASP, e a gente vai ver também, uma situação semelhante com relação à política de saúde integral da população LGBTQ, tá bom? Então é isso, só vou ver aqui, um pouquinho as contribuições de vocês no chat. Então aqui, sobre a importância, da política. Então, por que é importante uma política de atenção diferenciada à saúde da população negra, Então aqui vocês respondendo. Sustentando na íntegra os princípios do SUS para garantir o conceito de equidade entre a população. Então, essa noção de equidade em saúde ela é muito importante, porque ela é um reconhecimento de que a desigualdade, a desigualdade no acesso à saúde, e no acesso à saúde de qualidade, ele é diferente, e tem determinantes sociais que fazem com que isso aconteça, Então, mesmo quando a pessoa ela chega, na unidade básica de saúde, ou no hospital, se ela é tratada de uma forma diferente, se ela é tratada com preconceito, com violência, com intolerância, isso já faz com que, o acesso seja diferente, desigual, e que precise haver a promoção da equidade, porque a população negra é mais marginalizada e vulnerável. Então, aqui a gente tem determinantes sociais, e daí a política ela vai partir desses determinantes sociais, mas aí a partir, a gente vai ver, de pesquisas, principalmente de pesquisadoras e pesquisadores negros, da atuação do movimento negro no Brasil, e da participação de representantes do movimento negro nas conferências nacionais de saúde, mas também integrando, a CEPIR, integrando a Conferência Nacional de Saúde,
é que vai se começar a desenhar, elaborar e implementar essa política. Né? Que a Bruna falou, muito importante, uma política de atenção diferenciada para a população negra, para haver uma maior integração de direitos iguais entre as populações, para não haver uma desigualdade pautada no racismo dentro dos hospitais brasileiros. Cíntia, concordo com as meninas, a população negra é mais vulnerável, por isso a existência de uma política específica é fundamental para que haja equidade e atenção da saúde sem nenhum tipo de discriminação. Então, vamos lá, né? A política... Rapidinho, Sim, rapidinho um segundo, é só uma pode falar. dúvida. Por exemplo, como o senhor posta as perguntas para a gente no fórum, né? A gente vai responder assim, com base na aula do senhor e tudo mais. A gente pode fazer algum paralelo, assim, com algum livro, com algum filme, do que o senhor já tinha dito? Assim, para dar meio que, tipo assim, uma sustentação da tese? Não sei. O que o senhor acha disso, assim? Mal visto, bem visto? Isabela, então, vocês podem trabalhar, né, com todos os materiais que eu estou disponibilizando, né? Então, vocês veem, né, para essa parte, a gente tem a política, a gente tem esse programa Sala de Entrevistas, a gente tem um texto complementar, né, que o texto complementar, né, vai falar sobre a participação dos movimentos negros na construção da política, e vocês podem também, sim, né, articular qualquer outro texto, filme, vivência, né, relato de experiência que vocês tiverem que ajudem vocês, né, a responder as perguntas, mas também a pensar, né, sobre a situação que está sendo colocada ali nos enunciados das questões, né? Então, as questões, elas são justamente para isso, para fazer vocês refletirem, né? E daí essa articulação, ela é muito interessante, sim, Isabela, tá bom? Perfeito, professor, obrigada. Nada. Então, é muito importante que vocês, assim, né, sempre fazerem a resposta informada a partir das leituras ou dos filmes que vocês assistiram nesse curso, né, dos materiais que estão disponíveis, mas sim, né, depois de fazer isso, né, ou de modo complementar, vocês podem trazer outros materiais de referência para vocês, né, livros, filmes, relatos de casos, né, e daí também manifestar a opinião de vocês. Tá legal? Então é isso. Bom, então, para a gente começar, né, a entrar no conteúdo da política, né, então, primeiro, né, uma política nacional de saúde integral, né, então, isso é muito importante, né, não se está aqui prevendo exclusivamente um setor, né, uma especialidade que deve ser mobilizada para essa população, mas sim uma saúde total. Né? Então, isso já é uma dimensão muito importante. A gente está aqui num campo de discussão, né? Da atenção diferenciada, da promoção da equidade, como a gente estava conversando, e logo no início, né, na página 9, a política começa. Né? O direito à saúde, então, isso também é algo fundamental, né, da gente entender, né? A saúde é um direito social, é um direito humano, né? Então, no âmbito do nosso país, né? Ela é um direito constitucional, mas em termos mundiais, ela é um direito humano, né? Que deve ser promovido pelos estados-nação, né? Pelos diferentes países. Né? Então, o direito à saúde é fundamento constitucional e condição substantiva para o exercício pleno da cidadania. É eixo estratégico para a superação do racismo e garantia da promoção da igualdade racial, desenvolvendo e fortalecendo a democracia. Então, vejam, a política, ela começa, né, já do reconhecimento, primeiro, né, de que o direito à saúde, ele é um direito constitucional, né, e importante para o exercício pleno da cidadania, mas também, né, a política começa a partir desse dado, né, de que o Brasil, né, a sociedade brasileira é uma sociedade racista, né, e que deve ser uma política de Estado a promoção da igualdade racial.
né, e que isso fundamenta, sim, né, o fortalecimento e o desenvolvimento da democracia no país. Depois, num outro parágrafo, né, logo na sequência, a construção dessa política é resultado da luta histórica pela democratização da saúde, encampada pelos movimentos sociais, em especial pelo movimento negro, né? Então, esse reconhecimento da importância da participação popular, da participação do movimento negro, né, a partir de suas várias organizações, na construção da política, né? E de que, né, a política ela atende a uma reivindicação da população, né, em face da desigualdade no acesso à saúde, ainda que, né, exista um sistema universal, mas a gente tem diferentes determinantes sociais, né, e a existência do racismo institucional, a existência do racismo e intolerância, né, nas relações interpessoais, e isso gera, né, uma desigualdade nesse acesso, tá? Não só no acesso, mas também na própria formação de profissionais, né? Então, isso é muito importante da gente perceber, né? E a política vai trabalhar com isso de modo integrado, né? É outro sim fruto da pactuação de compromissos entre o Ministério da Saúde e Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a fim de superar situações de vulnerabilidade em saúde que atingem parte significante da população brasileira, né? Então, o entendimento também de que esses diversos problemas, né, partem dessa questão da vulnerabilidade em saúde, né, e de que, né, é o acordo, a parceria, o trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e a CEPIR, né, a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, é que consolida, né, as bases para a estruturação da política. Tá? E daí a política, né, ela foi amparada por diferentes aspectos sociais, né, remete sempre ao racismo institucional, e isso amparado em uma série de dados, né, de pesquisas. Então, aí já começa, né, a importância estratégica e fundamental das pesquisas realizadas por pesquisadoras e pesquisadores negros, né, no país, que vão contrastar, né, as informações epidemiológicas oficiais que geram invisibilização, que geram apagamento, né? Então a gente vai ver a importância, por exemplo, né, de se qualificar esses dados, né, a partir do critério, né, de auto-identificação, tá? Bom, quando nos remete ao racismo institucional e às desigualdades socioeconômicas, como também aspectos fisiológicos e supostamente genéticos, ao mencionar uma maior propensão a determinadas doenças, como diabetes mellitus, anemia falciforme e hipertensão. Então, a gente vai ver como a política trabalha, né, com os determinantes sociais, mas também com a maior propensão a determinadas doenças. Tá? Então, aqui a gente tem como objetivo geral da política, né, garantir maior grau de equidade, daí então a gente vê esse conceito de equidade em saúde sendo fundamental para a política, né, para a gente pensar a atenção diferenciada. Então, maior grau de equidade na efetivação do direito à saúde, então a promoção, prevenção, atenção, tratamento e recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis. E aqui, essa dimensão, então, da integralidade, né, da totalidade né, do modo como deve ser prestada a saúde no âmbito do SUS. Né? E daí, quais são as estratégias do SUS? Né? Então, a utilização do quesito cor na produção de informações epidemiológicas. Por quê? Porque é isso que vai permitir a gente entender, né, os problemas que a gente tem quanto à equidade, né, e qual que é realmente, né, o contexto epidemiológico dessa população. Né, isso é algo que não existia antes,
ampliação e fortalecimento do controle social em todos os níveis, então a garantia da participação da população negra, né, no exercício do controle social, nos conselhos, né, mas também na Conferência Nacional de Saúde, né, e a gente vê... Senhor, Oi, desculpa diga. interromper, mas o que é controle social? Que é Desculpa, controle social. legal. Vocês já ouviram falar dos conselhos municipais de saúde? Ah, já sim. Já sim. Então, os conselhos, né, são os órgãos colegiados que garantem a participação de usuários, né, uma participação paritária, né, de usuários. Então, a partir, por exemplo, né, dos bairros, então de representatividade por bairros, né, então os municípios vão ter as suas cotas de participação de usuários, isso municípios menores, né, municípios maiores vão ter diferentes conselhos, né, que vão se juntar no conselho municipal, mas vão ter representações também por região, geralmente, né. Esses conselhos vão ter a participação também de determinada porcentagem de profissionais e de gestores, né? E daí, no caso de municípios ou de setores da saúde em que a gente tem também prestadores de serviço, né, ou organizações não governamentais, ou CIPs, fundações, a gente vai ter uma cota em que podem participar também representantes dessas instituições, né? Essas instâncias, né, então, esses conselhos colegiados, né, é que vão fazer o controle, né, sobre os gastos públicos, né, então, as unidades de saúde, né, os hospitais públicos vão ter sempre que prestar contas ao Conselho de Saúde, né, são esses órgãos colegiados, né, que vão analisar a prestação de contas, mas também vão receber as queixas, né, quanto ao mau atendimento em saúde, ou vão escutar a população com relação aos problemas que estão tendo, falta de profissionais, falta de equipamentos de saúde, falta de medicamentos, né, e que vão buscar junto às secretarias, junto ao Ministério, né, formas de equacionar e de melhorar esses problemas, tá? Então, o controle social, ele se faz principalmente a partir dessas instâncias, né, que são os conselhos. A gente viu um pouquinho da importância dos conselhos na saúde indígena, mas eles existem e são muito, muito importantes também para toda a estrutura do SUS, tá? Então, através do controle social é que se garante a participação da população na gestão, no acompanhamento da implementação, né, das ações de saúde e também na avaliação da qualidade da atenção à saúde, tá? Tudo bem? Deu, Isabela? Professor, muito obrigada, perfeito. Tá, então isso é muito, muito importante, tá? Porque a política, ela só vai realmente conseguir se efetivar, né, por conta do SUS prever também, né, esses diferentes níveis, essa estrutura aberta à participação da população, né? Então, a política, ou depois, né, se vocês forem, a hora que vocês forem assistir, né, o programa Sala de Convidados, os entrevistados vão falar muito da participação do movimento negro em diferentes instâncias do Sul, inclusive no Conselho Nacional de Saúde, tá? Que daí é uma instância máxima do controle social e de como isso é importante. E também dentro do Ministério, né? Então, a Lia, né, uma das convidadas, ela é uma representante do Ministério da Saúde, né? E também é uma representante do próprio movimento negro e das pautas e demandas relativas à saúde, tá? Então, a gente vê a importância desse exercício do controle social
Para quê? Para criar uma política de atenção diferenciada, uma política voltada à saúde integral da população negra, para a promoção da equidade e para o combate, né, ao racismo institucionalizado, ao racismo interpessoal, que se encontra em vários níveis, né, do sistema de saúde, e também para a promoção de uma formação que entenda a importância, né, da atenção diferenciada e também que combata o racismo nos diferentes níveis de formação do profissional de saúde, tá? Então aqui, né, já a gente coloca, tem ali a política deixando de modo muito assertivo logo no começo, né? Então, a previsão de ações estratégicas de identificação, abordagem, combate e prevenção ao racismo institucional no ambiente de trabalho, nos processos de formação e educação permanente de profissionais, implementação de ações afirmativas para maior equidade em saúde e promoção da igualdade racial. Então, vejam, né, o modo como eu comecei esse nosso encontro, né? O próprio fato de muitos profissionais de saúde, de muitos discentes nas universidades, né, não saberem, né, da existência dessa política, já é um dado de racismo institucional, tá? Por quê? Porque diz, né, dessa estratégia aqui, né, dessa estratégia importante para a implementação da política, né, que prevê, né, que em todos os âmbitos, né, em todos os níveis da formação, em todos os processos de educação permanente dos profissionais, né, a discussão sobre a promoção da equidade, a importância da atenção integral à população negra, né, a importância do combate ao racismo e a promoção à igualdade devem ser previstas, né? Então, é isso, né? Então, aqui, só nesse diálogo que a gente teve agora, né, Isabela, a gente viu que tem uma questão, né, com relação ao controle social, né? Então, saber mais sobre o que é controle social, sobre como é que se dá a participação da população na gestão, no acompanhamento da qualidade da atenção à saúde, no acompanhamento das prestações de contas, né? E na escuta, no diálogo, né, com os usuários, com a população, com relação, né, aos problemas que vêm sendo enfrentados, né? Então, a política de atenção, né, uma política de atenção diferenciada, né, seja a política que a gente estudou, né, voltada à saúde indígena, seja a política integral da população negra, ela parte, né, fundamentalmente, né, de um exercício pleno, né, do controle social em saúde. E daí aqui no caso feito pelos movimentos negros, né, no caso da saúde indígena feito pelo movimento indígena, tá? A abertura, né, para se ter uma discussão maior sobre a importância da saúde da população negra se faz principalmente nos anos 90, né, a abertura do Estado brasileiro, né, do governo. Então, reaparece essa discussão sobre o racismo, né, na saúde. Começa-se uma série de estudos, pesquisas, né, mobilizações que vão apontar para a dimensão, né, dos vários determinantes sociais que impactam, né, na desigualdade de acesso à saúde, né? E a gente tem, né, os movimentos negros brasileiros colocando, né, sempre a questão da desvantagem simbólica e material vivida pelos negros no Brasil, né? E principalmente né, no que diz respeito ao cuidado do bem-estar, né, a qualidade de vida. Então, a gente tem que o governo FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, mas ele inicia um processo de abertura e de discussão, né, que vai, no futuro, levar à construção e implementação da política, atendendo as pautas, as reivindicações do movimento negro, né, mas também a gente tem
como base de justificativa da importância da política, né, as denúncias realizadas pelas feministas negras, né, então pelo movimento de mulheres negras, sobre a questão, uma questão terrível, né, da esterilização no país, né, e daí uma esterilização racista, né, e que tinha como vítimas mulheres negras, né. A gente tem também, né, as várias questões ligadas à violência contra a mulher e da violência contra a mulher negra. E a gente vai ver também, daqui a pouquinho, alguns dados sobre a questão, né, do adoecimento de mulheres negras, né, ser muito maior do que o de mulheres brancas em diferentes âmbitos, como, por exemplo, no período de gestação, tá? Então, começam a se delinear, né, uma série de justificativas muito importantes, né, para se pensar uma atenção diferenciada e uma política de saúde para a população negra. Então, algo que fortalece, né, essa pauta é a criação da Secretaria Especial de Políticas Públicas e Promoção da Igualdade Racial, em 2003, a CEPIR. Né? Daí depois, a partir dos trabalhos do Conselho Nacional de Saúde, das conferências nacionais de saúde, da participação dos movimentos negros, né, e de diferentes representantes dos movimentos negros no Conselho Nacional, nas conferências, no próprio Ministério da Saúde, é que se cria o ambiente para elaboração e para implementação da política, né? E a partir disso, né, se inicia também, né, uma política afirmativa em torno da categoria raça negra e da noção de equidade. Né? Então, esses dois conceitos são muito importantes e eles são pilares para elaboração e implementação da política. Tá? Então, aqui um breve histórico dessa luta por equidade. Né? Então, a política vai trazer a resistência da população negra no Brasil, né? No período colonial, no período escravocrata. Né? Então, a resistência feita principalmente a partir dos quilombos. Né? Então, a fuga, né, das grandes fazendas e a fundação de comunidades autônomas de resistência, né, dos escravos fugidos. É interessante, né, que uma das bases, né, Ana Caroline, pode falar. Professor, desculpa interromper, mas eu tenho uma dúvida sobre o comportamento do negro no Brasil e nos Estados Unidos. Desculpa se não estiver muito relacionado ao tópico de agora. Por que eu percebi que o comportamento é diferente, assim, quando a gente fala de preconceito, alguma coisa, no Brasil, eu não quero usar as palavras erradas, porque pode soar, mas é porque eu não estou sabendo explicar. Aqui, quando o negro sofre preconceito, alguma coisa assim, parece que ele tende a sofrer calado com aquilo. E nos Estados Unidos, não, eles tipo, partem pra briga, eles, tipo, é diferente. Será que por causa dessa época da escravidão, alguma coisa assim, não tem nada a ver? Então, Ana Caroline, acho muito, assim, é muito difícil, né? Daí a gente pensando bem também com a antropologia. A gente pensar nessas generalizações, né? Então, da mesma forma que a gente não pensa assim, né? O comportamento do indígena, né? No Brasil, em comparação com outros países, né? Porque a gente tem 256 povos diferentes, né? E milhares de pessoas indígenas. A gente também tem que ter muito cuidado nesse tipo de comparação, né? Então, o movimento indígena, e pelo que a gente vê o movimento negro, e pelo que a gente vê da política, né, nacional de saúde integral à população negra, eles inclusive, não sei se você leu a política, né, como estava previsto para a semana passada, mas eles citam e dizem que
uma das bases de inspiração, né, de fortalecimento para a política e para os movimentos negros no país é justamente, né, o movimento negro nos Estados Unidos, né, é um movimento muito combativo, e o movimento contra o apartheid na África do Sul. Né? Então, eles mencionam esses dois movimentos, né, de luta. O Brasil tem um dos movimentos negros mais fortes, mais organizados do mundo, né? Então, mais combativos também. E isso se expressa também, e daí por isso é muito importante vocês assistirem esse programa, né? O Sala de Convidados, que eu coloquei ali no Ava Moodle para vocês verem, né? Tanto uma representante de uma ONG, né? Falar de como é vivenciado esse racismo e como ele é combatido, né? Pelos profissionais negros na saúde, né? Então, ela fala, inclusive, né? Ela é médica, né? E ela vai ter um protagonismo no combate ao racismo nas unidades de saúde, tá? Já te passo a palavra, né, Caroline? A gente vai ter daí um sociólogo falando também, né, de como se faz esse combate ao racismo a partir de uma instituição de saúde, né, de uma fundação, e daí a Lia falando, né, sobre como se faz o combate ao racismo, né, e essa contraposição ao racismo no nível do Ministério da Saúde. Pode falar, né, Carolina? Não, desculpa, professor, eu não quis que soasse errado isso, é porque, assim, eu, por experiência própria, eu senti que, por exemplo, lá se sofre, pelo menos do que eu vi, se eles sofrem algum desrespeito, tipo, eles vão falar e vai ser mais, é diferente do que aqui, não, agora, né, agora é diferente. Eu tô falando isso há 10 anos atrás, quando eu tive a experiência de estar lá. Então, veja como você, assim, só agora na sua fala você já mostrou essa questão da diferença, né? Então, uma diferença temporal. Vejam, né, o modo como, né, se reage daí as convidadas ali do programa Sala de Convidados, né, vão falar bastante disso também, né? Então, você teve essa experiência, né, mas você tem que ver qual é a experiência que você tem no Brasil, né, de convívio com profissionais de saúde, com usuários do sistema de saúde, negros, negras, né, e que também participam dos movimentos negros e que se organizam em termos dessas pautas e que vêm trabalhando com o combate ao racismo, tá? Então, é importante isso. Então, só estou te pedindo assim, faça esse percurso, né, de leitura da política, de assistir a esse programa que eu previ para vocês, para daí repensar um pouco, né, essa comparação, porque é isso, né, o cuidado que a gente tem que ter é de não generalizar o comportamento das pessoas, né, desse modo, né, como se ele fosse no tempo, né, na história sempre igual, né, como se de cada pessoa, o Brasil tem muitos estados, né, o Brasil tem muitas regiões diferentes, a questão do racismo ela se expressa também de formas diferentes nos centros urbanos, nos municípios e áreas rurais, né? Tem muita diversidade, muita diferença, né? E daí a gente tem que ver em que âmbitos, né, você teve contato com atitudes de combate ao racismo, né, de denúncia ao racismo, para você elaborar, né, uma avaliação nesse sentido, tá? Então é só isso que eu tô te pedindo, tá bom? Daí só... Obrigada, professor. Nada. Daí só Só em continuando, né? complemento com o que a Ana falou, tipo assim, eu acho que, tipo assim, pode ter alguma diferença, porque, tipo assim, eu acho que eles desenvolveram, não que uma consciência antes, eu não sei se tá certo usar esse sentido, mas, tipo assim, se o senhor for pegar, por exemplo, a Harper Lee, ela nem é negra, tipo assim, acho que foi 1960... 63, 64, ela já estava escrevendo Sol é para Todos, que foi, tipo assim, uma mega denúncia contra o racismo sulista. Então, por exemplo, assim, eu acho que eles já têm essa postura um pouco mais ativa, tipo assim, um pouco antes, porque, tipo, eles já tiveram um despertar, sei lá, de consciência, entre aspas,
um pouco antes. Não que, tipo assim, as pessoas não sofressem com isso aqui no Brasil essa época, mas, tipo assim, uma pessoa, tipo assim, lá na década de 60, enquanto o Brasil, sei lá, ainda estava engatinhando nesse sentido, eles já tinham, tipo, poxa, um negro culpado de estuprar uma branca, né, que foi o caso do livro, ele é defendido a júri, em outro caso, tipo assim, ele já teria sido condenado à pena de morte, e a própria comunidade, tipo, vê isso e falar, não tá certo culpar o negro, né, tipo assim, que é a história, mais ou menos, do Sol é para Todos. E eu acho que, tipo assim, o que a Ana quis dizer com isso, eu não sei, né, mas, tipo assim, que eu acho que eles tiveram, sei lá, uma consciência mesmo, um pouco mais cedo. Acho que talvez seja isso, não sei. Isabela, então, gente, é assim, eu vou ter que dar conta um pouquinho desse conteúdo. No final, a gente pode abrir de novo, tá bom? Só vou chamar a atenção de vocês duas para o seguinte, né? Então, assim, estou entendendo que essa é a referência que vocês têm a partir de filmes, de vivências, né? De morar lá, nos Estados Unidos, mas chamar a atenção de vocês para o começo da nossa política nacional de saúde integral da população negra, né? A política está falando que o primeiro movimento de resistência, de consciência no Brasil, é justamente o movimento quilombola, né? Então, são os quilombos no Brasil colônia. Então, isso é muito antigo, né? Então, imaginem vocês fazerem uma resistência que envolve você fugir e resistir, ou fugir e fazer uma guerra, né, contra o Estado brasileiro, como é o caso do quilombo de Palmares, né? Tendo a figura de Zumbi do Palmares como uma grande liderança, né? E isso muito antes dos anos 70, muito antes, né, de todo esse debate jurídico, por exemplo, como você está falando, né, Isabela? Então, vamos, na leitura da política, prestem atenção, né, em como a política está apresentando essa consciência, essa história, né, aqui no Brasil, primeiro, né, isso é muito importante. Leiam esse texto sobre o movimento negro no Brasil, né, e a participação na construção da política nacional de saúde da população negra, para daí depois vocês pensarem essa comparação, tá? Então, o que eu estou pedindo para vocês é esse recuo, tá bom? Antes de vocês já tirarem conclusões comparativas, tá bom? Isso é muito importante quando a gente está trabalhando com a política de saúde integral da população negra, tá legal? Então, vou continuar, daí depois no final eu abro para a gente debater de novo, tá? Então, só porque essa história ela é muito importante. Olha, vejam, né, no Brasil, então, a gente tem os quilombos, né? Então, até hoje, né, fazendo uma resistência fundamental à discriminação e à violência sofrida pela população negra, né? Nos anos 30, a gente tem a formação da Frente Negra Brasileira, então um movimento organizado nacionalmente de luta por direitos, né? Nos anos 70, né, começa a formação do movimento social negro, né, de um movimento unido para a reivindicação de diferentes pautas. Até os anos 80, né, a gente tem os movimentos sociais negros, né, manifestando a insatisfação dos negros com relação à qualidade de vida, né, e manifestando de modo muito forte, como, por exemplo, a gente vê, né, nos anos 90, a Marcha Zumbi dos Palmares, resultando na criação de um grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra, né, e na criação de um GT, né, de um subgrupo específico para a discussão da saúde. Tá? Então, né, a organização de marchas, a organização de movimentos sociais, os quilombos, né, que existem até hoje, né, então comunidades organizadas, né, resistindo à violência, né, tanto em cidades quanto nas áreas rurais do país, né, mostram a força dessa organização no nosso país, né, talvez muito menos filmada, né, talvez a gente tenha menos produção em termos de filmes, de documentos de informação mais geral para a população, né, mas mostra uma resistência muito, muito forte
ao ponto, e daí só contrapondo um pouco com o que vocês falaram, né, de grandes lideranças do movimento negro nos Estados Unidos, como Angela Davis, dizerem, né, que elas são profundamente influenciadas por pessoas como Abdias do Nascimento, né, que foi senador e uma grande liderança do movimento negro no país, tá? Então, só estou chamando a atenção para isso, né, para estudar um pouquinho dessa história antes de fazer essas comparações, tá? E daí, especificamente com relação ao movimento, à luta, né, por equidade em saúde, né? Então, a gente tem a Conferência Nacional de Saúde, em 86, né, prevendo a saúde como um direito universal do cidadão, né, no Estado brasileiro. 88, a Constituinte, né, e daí prevendo, né, que a saúde é um direito universal independente de cor, raça, religião ou credo. De 2000 a 2003, a gente tem a participação do movimento negro na 11ª e 12ª Conferências Nacionais de Saúde. A gente já viu a importância da participação também do movimento indígena, né, nessas conferências, e da criação de uma Conferência Nacional de Saúde Indígena, né? Então, a gente vai vendo como o exercício do controle social e da participação em saúde, né, na participação da elaboração e implementação das políticas de saúde vai ser fundamental depois para a consolidação de uma política de saúde integral da população negra, né? Então, tudo isso vai gerar um fortalecimento do SUS, né? E de 2000 a 2003, aprovação da proposta, né, de consolidação de padrões de equidade étnico-racial e de gênero na Política Nacional de Saúde. Então, já considerando fundamental esse debate, né, e a criação de estratégias para a promoção de equidade étnico-racial. Em 2003, a gente tem a Lei 10.678, né, então a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Social, que foi extinta agora em 2015, mas a gente vê a importância dela, né, para a criação da Política Nacional de Saúde da População Negra, né. Em 2004, a gente tem o primeiro Seminário Nacional de Saúde da População Negra, né, e daí se assume o compromisso entre a CEPIR, né, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e o Ministério da Saúde, né, de se criar uma política de saúde integral, né, da população negra e toda uma estratégia de atenção diferenciada. De 2005 a 2006, a gente tem intensos grupos de trabalho que vão levar à implementação da política, à criação e depois à implementação da política. Em 2006, o segundo Seminário Nacional de Saúde da População Negra, e daí em 2009 instituída a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Tá? Essa política ela é fortalecida, né, pelas pesquisas de pesquisadoras e pesquisadores negros, né, então, o acesso à universidade pública, né, o acesso às faculdades de saúde, né, e de ciências sociais no país vai ser fundamental para que se repense a epidemiologia, né, e o modo como a epidemiologia trabalha com informações sobre a população negra no país, né. A denúncia, né, e as pautas do movimento negro, né, trazendo fortemente os determinantes sociais, né, a exclusão social e as vulnerabilidades sociais sofridas pela população negra, né, são um marco muito importante também para a consolidação da política. A gente tem o Conselho Nacional de Saúde, e isso eu já falei para vocês, a participação de representantes do movimento negro, né? Essa rede articulada entre a CEPIR, os movimentos sociais negros, ONGs, GTs interministeriais, universidades e instituições internacionais. Então, vocês veem a complexidade dessas articulações, né, que vão consolidar a política, e o fortalecimento do controle social em saúde, né, e a participação do movimento negro em várias instâncias participativas, né, de modo que a gente pode ver ao longo
de todas essas décadas, né, então, o protagonismo, né, do movimento negro e das suas lideranças para a construção dessa política, né, e implementação e para se pensar estratégias de combate ao racismo nos vários níveis do SUS, né. Então, daí a política vai trazer diferentes dados, né, e são dados oficiais, dados produzidos pelo próprio governo brasileiro, né, que vão embasar, né, são dados epidemiológicos e que vão embasando, né, a importância de uma política de atenção integral da população negra, né. Então, alguns dados, né, um número muito maior de mães adolescentes negras, né, de 15 a 19 anos, do que mães de cor branca, tá? Prematuridade e mortalidade infantil, né, muito maior na população negra e indígena, um risco maior de morte de crianças até 5 anos, 60% maior, né, do que na população branca. Risco de morte por desnutrição infantil 90% maior do que na população branca, tá? Vocês veem como, assim, como os dados epidemiológicos, né, quando se faz esse recorte, né, por cor, né, como eles revelam essa desigualdade, essas inequidades na saúde, tá? Risco de morte por causa externa, por exemplo, assassinatos, né, 56% maior para a população negra que para a população branca, e mulheres negras grávidas, né, morrem mais do que as mulheres brancas, né? Então, e tem doenças como muito mais, né, doenças como hipertensão gestacional, né? Então, a política, né, vai trabalhar as inequidades a partir, né, desses levantamentos embasados no quesito raça e cor, né? Então isso vai mudar toda a epidemiologia, né, a produção de dados epidemiológicos sobre a população negra, né? Então vai possibilitar uma visualização, um retrato, né, do impacto dos determinantes sociais na qualidade da saúde e da vida da população negra, né? O racismo institucional, né, que faz com que as pessoas tenham menos acesso, as pessoas negras tenham menos acesso tanto às formações em saúde, né, quanto à atuação profissional em saúde, mas tenham menos acesso e um acesso desigual, um acesso diferenciado negativamente, né, e muitas vezes, né, que sofram racismo e intolerância nas unidades de saúde, nos equipamentos hospitalares, né, nas relações interpessoais, né, nos diferentes âmbitos do SUS, né. Se toma em consideração, né, os determinantes sociais e também os tipos de agravo, né, e os tipos de doença que acometem mais a população negra no país, né. Então, o quesito raça e cor, ele passa a ser muito importante, né, nesse trabalho nessa questão da autodeclaração, e como isso impacta nos levantamentos estatísticos, e também ele permite visualizar as demandas específicas, os problemas específicos vividos pela população negra. E daí existe todo um trabalho de educação em saúde, né, para se mostrar a importância da autodeclaração como negro ou pardo, né, para a efetivação da política, né. A questão do racismo institucional, né, então a política vai falar muito desse chamado racismo velado, né, pautado numa ideologia de democracia racial, né, então como se no Brasil não houvesse racismo, né, e como a política ela parte, né, do entendimento de que o Brasil é um país racista, de que a sociedade brasileira é uma sociedade racista e que segrega as pessoas em diferentes âmbitos, né, econômicos, urbanos, educacionais, de gênero, mas também com relação ao acesso à saúde de qualidade, né. Então, deixar de oferecer um serviço qualificado a pessoas em função de sua origem étnico-racial, cor de pele ou origem cultural, né, é visto como uma marca desse racismo institucional, né. O racismo
institucional na saúde, né, ele consolida práticas, né, de segregação étnico-racial, né, existe, né, isso é entendido, né, uma dificuldade muitas vezes dos pacientes negros e negras de reconhecerem que estão vivendo o racismo, né, e por isso é importante que os profissionais, os conselheiros de saúde negros e negras, né, trabalhem com essa dimensão da identificação, né, das situações de racismo e de violência, tá, para que elas sejam combatidas em todos os níveis do subsistema, né, e o entendimento de que o racismo institucional ele perpetua a desigualdade no acesso ao sistema de saúde, né? Então, a política vai estabelecer esses dois níveis, né, em que ocorre o racismo. Então, um deles nas relações interpessoais, entre dirigentes e servidores, entre servidores, né, entre servidores e usuários, né, então, entre colegas de trabalho no âmbito de uma unidade de saúde, né, entre usuários do subsistema, né, e os servidores, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, né. Nesse programa Sala de Visitas, vocês vão ver algumas situações que são relatadas, né, por uma das convidadas, que é uma médica negra, tá? E daí, a política estabelece, né, uma dimensão político-programática, né? Então, a produção e disseminação de informações sobre experiências diferentes, desiguais de nascer, viver, adoecer e morrer, né? Então, isso ajuda a entender, né, essa desigualdade, essa violência vivida pelas pessoas no âmbito da saúde, né? A capacidade de reconhecer o racismo, né, como um determinante no processo de ampliação das potencialidades individuais, ações e programas para a identificação de práticas discriminatórias, né? Então, entendendo que a gente tem que ter permanentemente, né, pesquisas, diálogos, formações, né, nos diferentes âmbitos do SUS, para se identificar e combater as práticas discriminatórias e racistas, né? Elaboração e implementação de mecanismos e estratégias de não discriminação, combate e prevenção ao racismo e intolerâncias correlatas, incluindo a formação e sensibilização dos profissionais, tá? Então, isso previsto em todos os níveis da formação dos profissionais, e o compromisso de priorizar a formulação e implementação de mecanismos e estratégias de redução da disparidade e promoção da equidade, né? E daí só para a gente ir fechando, né? Então, determinantes sociais como analfabetismo, né? Anos de estudo, pobreza, né? E como é que isso impacta de modo diferente a população negra, a população branca no país, né? E daí, alguns dados também sobre saúde, né? Então, a questão das consultas pré-natais, né? Então, muito menores as condições, né, das mulheres negras de fazerem consultas pré-natais do que das mulheres brancas, né? Mortes por causa externa, né? 56% maior na população negra do que na população branca, homicídios, muito maior a vulnerabilidade na população negra, doenças infecciosas na primeira infância, 60% maior, e desnutrição infantil, 90% maior, né? E daí a política chama atenção também para doenças que acometem mais a população negra, né? Então, doenças geneticamente, né, determinadas, como doença falciforme, deficiência de glicose, 6-fosfato desidrogenase e foliculite, né? Doenças adquiridas, né, em condições desfavoráveis, desnutrição, anemia ferrosa, doenças do trabalho, DST, HIV e AIDS, mortes violentas, mortalidade infantil elevada, abortos sépticos, sofrimento psíquico, estresse, depressão, tuberculose, transtornos mentais, de evolução gravada ou tratamento dificultado, hipertensão arterial, diabetes, melito, coronariopatias, insuficiência renal crônica, câncer, miomatoses, né? Então, algumas que são muito prevalentes, né, nessa população, e daí vão justificar epidemiologicamente, né, a criação da política.
E daí aqui alguns dados também, né, comparativos em termos de consultas médicas, né, então, participação em consultas médicas, obtenção de todos os medicamentos, né, então sempre inferior, né, com relação à população negra, mamografia, pré-natal e orientação, usos de serviços públicos, né, daí maior na população negra, uso de farmácia popular e internação. Esses dados muito defasados, né, são dados de 2005, mas são dados que embasaram daí a política nacional de saúde integral da população negra. Então, é isso, aí abro agora para a gente conversar um pouquinho. Então, Ana Caroline, Isabela, espero que tenha dado para chamar a atenção de vocês, né, para a importância desse